Olá, bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar algumas informações técnicas sobre o cultivo de plantas em vaso, numa linguagem mais acessível. E criamos também esse canal para auxiliar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Toca do Assis. Ajude você também. E peço também a sua ajuda. Clique no like, no joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje nós vamos falar sobre manchas brancas em cima das folhas, né? O que é isso, né? Na verdade, isso é um problema de um fungo chamado oídio, tá? É um problema, é uma problemática que aparece principalmente aí no sul, nessa época em que começa a baixar a temperatura, tá certo? E o ambiente começa a ter uma menor umidade relativa do ar. E vamos também falar sobre o seu controle, tá certo? Como é que a gente pode controlar esse tipo de problema, tá? De uma forma alternativa, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando agora no canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já está com mais de 310 vídeos com muitas informações. A gente fez vários playlists, né? Com assuntos sobre substrato, adubo, pragas e doenças e muito mais. São 15 playlists. Se você puder assistir, seria bem interessante também. Essa pergunta foi enviada pela Cláudia, tá certo? Do Sul, ok? E ela tá principalmente com as suas hortaliças em vaso, tá? Principalmente quiabo, né? Tá? E mais pepino com esse tipo de problema, tá certo? E as plantas, as folhas acabam perdendo e acaba perdendo até a sua cultura, né? A sua produção, ok? A gente vai comentar sobre isso, tá certo? Vou falar um pouquinho da minha experiência sobre esse fungo que é conhecido como oídio, tá certo? E como é que você pode efetivamente trabalhar no controle dessa doença, tá certo? Bom, essa doença, né, principalmente quando a umidade relativa do ar abaixa, tá? Abaixo da sua normalidade. Normalmente a gente tem um ambiente, né, ambiente com uma umidade relativa do ar em torno aí de seus 70 a 80%, ok? Quando ela abaixa além dos 50%, tá? A gente percebe aqui na boca, ok? Que o lábio começa a rachar. Isso é exatamente quando a umidade relativa abaixa bastante. E é nesse ponto que esse fungo, principalmente o oídio, tá? Ela consegue se propagar, se alastrar com maior facilidade, tá certo? Outra coisa ocorre também quando você tem um gradiente de temperatura relativamente grande, ou seja, a temperatura diurna, tá certo, um pouco maior e a temperatura noturna menor, ok? Então, são fungos que se aproveitam muito, tá certo, principalmente da ocasião do outono e inverno no sul do país, tá certo? Então a gente consegue observar muito mais esse ataque desses fungos, principalmente nas culturas cultivadas, nas plantas cultivadas, tá certo?
Professor, o que eu posso fazer com relação a esse fungo? Eu preciso cortar todas as plantas? Eu preciso recolher todas as plantas? Para as plantas como da Cláudia, que é pepino e principalmente aí quiabo, tá certo? Você pode trabalhar com preventivos, tá certo? Você pode trabalhar, por exemplo, com a cauda bordaleza, que ela pode segurar um pouco esse tipo de problemática, tá certo? Existem também aplicações, tá, de enxofres e também de cobres, tá certo? E dentro dos cobres, né, e enxofre, eu já fiz aqui um vídeo, se vocês puderem clicar aqui no izinho, tá certo? Eu vou deixar aqui. Se vocês clicarem, vocês podem assistir esse vídeo na íntegra, tá certo? Mas também existe uma alternativa na qual eu utilizei muito, tá certo? É o uso, né, de pulverização, principalmente do leite, tá certo? Alguns princípios do leite, tá certo? Como o ácido lático, parece inibir, tá certo, o crescimento, né, e a proliferação, tá, da parte reprodutiva do fungo do oídio, tá certo? Então já existem vários artigos publicados com relação a isso. Muitos produtores utilizam o leite, tá certo? Normalmente o pessoal utiliza aí até 2% do leite, né? Então seria mais ou menos em 1 litro, tá certo? Você usar alguma coisa entre 20 até 50 ml do leite e você pulveriza nas folhas, tá certo? Isso é muito realizado pelos produtores aí de rosas, tá certo? Cultura de rosas, tá certo? Agora, existem também alguns relatos com relação a óleo de nim, mas isso não tem tido muita eficiência com relação a essa doença, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. Algumas culturas, né, o pessoal tem também trabalhado com sistema de irrigação, tá certo? Esse fungo parece não se dar muito bem com a umidade, ok? Então, se a sua situação não for situação, por exemplo, de geada, né, tá, ou de frio muito intenso, você pode também fazer o uso, né, da umidade, tá, aumentar a umidade com sistema de irrigação, sistema de pulverização, sistema de nebulização, por exemplo, né, para que você não tenha tanto problema com oídio, tá certo? No caso desse fungo, tá certo, na maioria das culturas cultivadas, como é o caso né, que a Cláudia menciona aqui, que é o caso do pepino e o caso do quiabo, né, você pode encontrar variedades, né, resistentes para o oídio, tá certo? Esse seria o mais adequado você utilizar essas sementes. São sementes um pouco mais caras, né, mas você não precisa ter esse tipo de, digamos assim, de cuidado, porque elas já são plantas resistentes ao oídio, tá certo? Agora, se for um caso, digamos assim, se for o caso num porte maior, tá certo? Você deveria, né, procurar um agrônomo, porque existem, tá certo, fungicidas específicos para o oídio, tá, que estão dando problemas na sua cultura, tá certo? Agora, se você está no seu quintal, não vá utilizar fungicidas, né, e produtos químicos dessa natureza. As que eu já comentei aqui, tá certo? Com alguns cuidados, né? Tipo, aumentar a umidade do ambiente, fazendo uma rega um pouco maior, tá certo? Você pode conseguir, tá? Tá certo? Conduzir as suas plantas sem problema nenhum, ok? Esse fungo é um fungo, digamos assim, muito tradicional, muito conhecido. Ela é lógico, se você deixar totalmente largado, você pode perder a planta, mas é uma doença em que você consegue, tá certo, o controle dela sem muito problema. Como essa pergunta, né,
Se vocês tiverem as suas dúvidas e sugestões, por favor, encaminhem para a gente, tá certo? A gente pode fazer um filme, né? A gente pode fazer um vídeo como a gente está fazendo aqui, tá certo? Então, eu aguardo as suas perguntas, suas sugestões. Isso só vai ajudar a todos aqui, né? Por isso que eu peço a sua ajuda, tá certo? Tá dando like, ok? Compartilhando esse vídeo e principalmente ajudando essas entidades que a gente sempre menciona no começo e no final do vídeo, tá certo? Ajude essas entidades. Muita gente está precisando de uma pequena colaboração que se você me ajudarem essas entidades, vão ajudar bastante esse pessoal, tá certo? Como em todo o vídeos, eu sempre dedico um vídeo para uma entidade e dessa vez eu estou dedicando o vídeo para o projeto Toca do Assis, que são na verdade coordenados pelos irmãos franciscanos, tá certo? Se você puder ajudar essa entidade que acolhe muita gente necessitado nas ruas, você pode doar alimentos, pode doar roupas usadas e tudo que você puder doar. O pessoal está precisando muito do nosso apoio. E conto com você também para esse canal, tá certo? Essas informações são gratuitas, por isso, se vocês puderem clicar no like, no joinha, compartilhar esse vídeo, inscrever, tá certo? E também clicar nesse sininho seria muito interessante, ajuda muito o nosso trabalho aqui. Conto com vocês, muito obrigado, até o próximo vídeo.